Estamos ao vivo em mais uma live extraordinariamente do Ruá, Projeto Ruá, que aqui é um projeto onde a gente fala de Bíblia, fala de teologia, fala de atualidades. E hoje eu vou trazer um ensino sobre como criar o hábito da leitura. Você já viu aí o título, certeza você clicou por causa desse título. E nesta manhã a gente vai trazer esse estudo aí de como a leitura ela é importante e ela é diferente, né? No sentido de nos ajudar a, a ter uma desenvoltura muito melhor. O que a leitura ela vem trazer para nós de experiência? O que a leitura faz sobre as nossas vidas, né? A leitura ela é transformadora. A prática da leitura ela faz com que nós possamos ter uma forma diferente de pensar, de agir e até mesmo de sentir. Sabia disso? Que a leitura ela te leva para um universo onde você passa a se tornar parte da história que você está contando. A leitura tem a capacidade de fazer exatamente isso. Fazer você sair do local que você está e ser transportado para uma outra dimensão, para outro momento e até mesmo para aquele momento que você está fazendo a leitura. Eu lembro que o primeiro livro que eu li é um livro chamado O Monge Executivo. É um livro muito utilizado aí no mundo corporativo. E esse livro mexeu muito comigo. Ele conta a história, eu não vou dar spoiler não, mas é só um pedaço que me deixou muito marcado aí com esse livro. Ele conta a história de um empresário que ele largou tudo para viver no mosteiro. E aí conta a história da partir do momento que ele chega no mosteiro e aí que ele passa num corredor no mosteiro que é bem feio. Eu estou imaginando eu nesse mosteiro, porque quando eu li esse livro tem muito tempo, tem mais de 20 anos acho que eu li esse livro. E aí a sensação que eu tinha eu estava lendo o livro, estava numa parte que falava assim, pô, ao chegar ao mosteiro eu entrei num corredor como se fosse numa caverna gelada, eu sentia os cheiros, né, das plantas ali no mosteiro. E nesse período que nós estamos passando aqui dentro desse corredor é escuro, só tem uma luz de vela lá no final do túnel, mas é um local muito frio, gelado, e em mim não causou espanto ou terror, mas causou uma sensação diferente, causou uma sensação de alegria, causou uma sensação, puxa, que bacana, que algo diferente. Então foi a primeira experiência que eu tive com o livro e me trouxe essa experiência real, né? E essa leitura me fez abrir outras portas para outros livros de conhecimentos. E o que acontece? Por que as pessoas hoje encontram dificuldade para ter o hábito da leitura, para criar uma rotina, para criar um meio, uma forma, uma metodologia de leitura? Porque a gente tem a informação na palma da mão, né? A nossa vida é corrida, é muito atarefada, mas eu costumo dizer que a leitura, na verdade, nós priorizamos aquilo que literalmente é importante para nós. Aquilo que é importante a gente acaba executando. Então, se você não tem o hábito da leitura, são por dois motivos. Por alguns dos motivos, né? São vários motivos, mas eu vou citar alguns aqui para você. Ou porque você não encontra um livro que te chame a atenção, ou que você não parou para analisar realmente, de fato, a importância de priorizar uma leitura sobre a sua vida. Então, são esses dois pontos. A gente vive nesse mundo aí corriqueiro, onde o tempo ele é escasso, tudo acontece muito rápido, tudo acontece para ontem, né? Mas como podemos criar o hábito da leitura de uma forma que realmente venha funcionar, né? A ciência, ela vem mostrando que a leitura regularmente, ela não apenas expande o nosso conhecimento, como também traz benefícios para a nossa saúde. Ela melhora a nossa saúde mental e emocional. Tem um estudo ali na Universidade de Sussex que revelam que ao ler apenas 6 minutos, os níveis de estresse podem ser reduzidos em 68%. Por que isso acontece? Isso ocorre porque a leitura ela distrai a mente, ela te transporta para outro mundo, permitindo com que o cérebro ele tenha ali uma desconexão daquele ambiente de estresse onde você está e fazendo com que você esqueça um pouco das preocupações do dia a dia. Olha o poder que a leitura tem sobre as nossas vidas. Olha como é importante essa leitura. Entendeu? Tá comigo aí, meu irmão? Meu irmão tá aqui? Será ainda? Quem mais tá aqui? Coloca o seu nome aí, dá bom dia pra mim pra eu te falar contigo aí. Enquanto eu vou tomando um chazinho. Hoje é dia de chá, né? Tá friozinho? Tá sendo claro pra vocês aí que estão me assistindo? Tá fazendo sentido? Escreve aí pra mim.
Claro, se você conseguir escrever, né? Temos 3 pessoas aqui ao vivo com a gente. Escreve seu nome aí para eu ver quem é você, para eu te dar bom dia e vamos continuar falando aqui de como criar esse hábito aí. A Rose tá aí, ó. Faz tempo, hein, Rose, que você não participa comigo, hein, meu? Correria, né? Muitas vendas aí. Entrou agora? Você tá prestando atenção no que eu tava falando? Acho que meu irmão deve estar trabalhando aí, por isso que ele não escreveu. Vamos lá, vamos continuar? Enquanto vocês escrevem aí, vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? A leitura ela nos permite ter um impacto transformador sobre as nossas vidas. E, na verdade, é um impacto positivo, né? Que ela aumenta a empatia, melhorando a memória e até mesmo a promoção de habilidades cognitivas essenciais para a nossa evolução. De que forma? A gente acaba sendo mais perspicaz, tendo desenvoltura em algumas áreas que a gente não tinha conhecimento. Que a gente não tinha conhecimento. Então a leitura ela nos faz se desenvolver cada vez mais. E como é que a leitura ela pode ser aplicada para todos, né? Na verdade, o que acontece? A leitura ela vai explorar, nós vamos criar hábitos. Com a leitura nós podemos trazer várias coisas que vão mudar e transformar as nossas vidas, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sermos, porque a leitura ela tem esse poder, ela tem essa habilidade. Através da leitura, eu quero fazer um paralelo com como e por que Jesus é a nossa inspiração. Né? Tudo que eu for trazer para vocês aqui vai ser aplicado no nosso dia a dia com embasamento teológico. Para quê? Nós somos cristãos, então temos que viver à luz das Escrituras. Então, como que Jesus ele vai nos ensinar, através do seu exemplo, a sermos constantes, comprometidos com o nosso propósito? Eu vou trazer embasamentos bíblicos aqui para vocês entenderem. Em todas essas adversidades, inclusive Jesus passou por essas adversidades, pela correria do dia a dia, pela opressão que ele tinha ali dos judeus, né? Sobre os ensinamentos dele, e ele permaneceu firme e constante no seu propósito. A leitura ela tem que se tornar parte do seu propósito. Eu estou falando de leitura aqui no contexto geral, mas imagine qual a importância que a Bíblia tem no seu dia a dia, o que a Bíblia faz. Tem estudos que já comprova cientificamente que a Bíblia regenera a nossa mente, regenera o nosso neurônio. Então, a Bíblia, literalmente, ela é parte daquilo que nós estamos vivendo e ela é parte daquilo que realmente está acontecendo sobre as nossas vidas. Mas precisamos criar o hábito da leitura, precisamos ter, na verdade, priorizar a Bíblia como parte do nosso dia. Shalom, shalom, cunhada. Então vamos lá. Vamos falar alguns dados científicos aqui para vocês, porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vai falar, esse cara tá falando da boca para fora. E quando a gente embasa tudo isso com dados científicos, a gente não tem que contra-argumentar. Se a ciência já explicou isso, né, quem é qualquer pessoa para falar contra isso? Tem um estudo que foi publicado lá no Journal Experimental Psicológico que demonstrou que a leitura não apenas melhora a nossa habilidade cognitiva, mas também reduz o risco de declínio cognitivo com a idade, ou seja, conforme a idade vai passando, o seu estado mental ele tende a baixar, ele tende a frequência ser menor através do aprendizado. Já a leitura, ela proporciona isso ser muito mais duradouro, tá? Tem pessoas que leem regularmente com acordo com a pesquisa, ela mantém a sua mente mais afiada, ajuda a manter a clareza mental mesmo na velhice, ou seja, você passa a continuar sendo lúcido. Então a falta de leitura te deixa, a falta de leitura não te dá o prazer e não te deixa apto a continuar com a saúde mental boa, né? Então, olha a importância da leitura no nosso dia a dia. Olha o que a leitura é capaz de fazer conosco. Além disso, a leitura ela fortalece a inteligência emocional. Quem aqui sente falta de uma inteligência emocional? Você passa por uma dificuldade no seu dia a dia, você não sabe controlar suas emoções, você explode a qualquer momento, você sai xingando, sai batendo o pé, dependendo de onde você está, você é capaz de agredir alguém. Então comigo aqui, a inteligência emocional ela é muito real sobre as nossas vidas e a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Além disso, tem
Um outro estudo realizado na Universidade de Toronto, que fala que a leitura de ficção científica, ela melhora a nossa capacidade de entender e sentir as emoções, tanto as nossas quanto de outras pessoas. Sabe a empatia? De você ver uma pessoa tomando alguma ação, alguma atitude, ao invés de você julgar, você se colocar no lugar dela. Poxa, por que será que ela tomou aquela iniciativa? Por que será que ela se posicionou dessa forma? Então não é chegar julgando, mas sim se colocar no lugar da pessoa. A empatia é exatamente isso. E a leitura nos favorece a isso. Ela fortalece a nossa empatia e nos torna mais conscientes das nossas emoções e ao nosso derredor. O que acontece? A tecnologia é maravilhosa. A internet ela é maravilhosa e tem nos ajudado muito. Ter as informações na palma da mão facilita, mas ao mesmo tempo dificulta, acaba nos distanciando emocionalmente, psicologicamente e, sobretudo, fisicamente das pessoas que estão ao nosso redor. Tem casos que a gente vai tratar, ajudar casais, que os casais abrem para nós que eles vão jantar, vão almoçar, vão para qualquer restaurante com o celular na mesa. Tanto é que tem até alguns restaurantes agora que eles colocam uma cesta, como se fosse uma gaiola, colocam o celular dentro e trancam o celular para ninguém mexer, para ter um convívio social, para ter um diálogo, para ter uma conversa sadia, para ter uma conversa de interações sociais, e não superficiais, sabe? E rápidas, né? Contatos rápidos. Ao contrário, nós precisamos. Regiane Pereira, bom dia, shalom, shalom. Então é isso que nós vamos criar hoje, nós vamos aprender. Eu vou dar 4 passos para vocês de como vocês criarem o hábito da leitura, seja qualquer leitura, mas o foco aqui é a Bíblia. A Bíblia é o nosso ensinamento, é o nosso direcionamento. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual de vida. Amém? Estão comigo aí ainda? Estão me ouvindo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá claro as informações para vocês? Eu tô falando muito rápido. Escreve para mim aí. A Regiane, acho que é nova aqui, a Regiane Pereira. É Regiane mesmo, né? Não é Regiane. Escreve em casa, porque a internet aqui da minha sogra, ela é fraca, né? E aí não consigo... Ó, a Rosângela falou assim, ó, o que você está falando é a pura verdade, não é fácil manter o controle diante de algumas situações. Sim, eu vou ver se eu consigo trazer também para a gente um estudo sobre inteligência emocional, para a gente aprender mais sobre a mente, para a gente desenvolver mais esse autocontrole, esse domínio próprio, porque a Bíblia vai nos exigir isso, a Bíblia nos ensina isso também. Tudo que eu for trazer para vocês aqui de ensino, vou trazer ensino científico e, sobretudo, teológico. Para quê? Para nos embasar com a palavra, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Regiane respondeu aqui, ó, conheci seu canal na madrugada, segunda vez aqui. Bom, Regiane, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Fica aí que depois a gente vai orar também, tá bom? Então vamos continuar lá. Imagine assim, ó, se ler outros livros já é importante, já nos traz um respaldo científico e nos traz momentos de desenvolvimento, imagine lendo a Bíblia. Né? A Bíblia, ela por si só, ela traz uma conexão mais profunda com Deus, ela nos orienta e nos transforma. Pararam para pensar qual o poder que a Bíblia tem? Que é o próprio Deus falando conosco, que é o próprio Criador de tudo falando conosco. E pense assim, ó, eu tenho diversas dificuldades e eu preciso aprender muitas coisas. Mas chega um determinado momento que vou dar um exemplo para vocês. Para eu trazer esse estudo aqui para vocês sobre criar o hábito da leitura, eu passei por uma dificuldade de não saber o que ler e como ler. E hoje, para a glória de Deus, para glorificar o nome dele, eu tenho o hábito da leitura. Isso para mim não aconteceu rápido. Foi algo demorado. Então entenda uma coisa, as coisas que Deus tem preparado para nós é no tempo dele. Se ele quiser que aconteça agora, vai acontecer. Se ele não quiser, existe um processo. Nós temos que aprender a passar por processos. E o hábito da leitura é um processo. Não adianta você falar, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia tem 1.600, dependendo, se for uma Bíblia de estudo, tem 1.720, 1.750 páginas. Você não vai ler 1.750 páginas em um dia, em um mês, se você não tem o hábito da leitura. Agora, se você tem o hábito da leitura, você coloca ali as suas metas diárias ali e vai em busca. Agora, se você não tem, vai te frustrar. O que eu aconselho você fazer? Que você entenda
que a Bíblia vai te trazer sabedoria, vai te trazer direcionamento, vai te trazer um impacto transformador. Então, algo que vai me fazer bem, o que eu vou fazer? Eu vou meditar ali afinco, eu vou fazer com que seja prazeroso para mim. A Bíblia, ela por si só, ela tem algo, que é o Espírito Santo, é claro, que começa a mover dentro de você situações, trazer revelações, trazer intimidade, trazer sonhos, trazer visão de mundo daquilo que você deveria ver diferente. Por que eu estou falando isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia é transformadora. A Bíblia é o único livro que eu costumo dizer que a gente lê de frente para o autor ou sentado ao lado do autor. É isso. Qual que é o benefício da leitura, tá? E por que a leitura precisa ser constante? Os erros, né, que a gente acaba cometendo é tentar criar o hábito e criar um hábito rápido e ter expectativas de imediato. Você não acha que fazer uma leitura como se fosse fazer um miojo, 3 minutinhos está pronto. Não, criar um hábito, ele demora, estudos informam que em média de 65 a 70 dias para você criar um hábito. E para desfazer esse hábito é a mesma coisa. Então você entende que que são no mínimo 2 meses aí para você criar um hábito consistente. Que nem eu e minha esposa, nós estamos fazendo academia. Cara, mas eu já estou 9 meses, desde novembro, eu estou há quase 5 meses, quase 4 meses. Há 4 meses, quase 5 meses. Cara, eu não criei o hábito ainda. Não gosto de academia, não adianta. Não tem nada que me faça ir para academia e falar, não, agora vai. Hoje vai ser maravilhoso. Não tem. Não consigo, cara. Mas é o hábito, mas não é prazeroso para mim. Por exemplo, eu falei com meus filhos ontem, né? Tava conversando com o Lucas e com a Gia. A gente tava indo pra célula. Eu tava deixando eles na célula, né? Na verdade. O núcleo familiar da nossa igreja aqui. E aí a gente tava conversando de esporte, de foco e tal. E aí eu falei pra eles, cara, eu gostava muito de correr. Eu corria todos os dias, no período de 1 ano, todos os dias eu corri 5 km. E era prazeroso para mim. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia eu corro uma vez por semana, no Mari 2, e olha lá. Na academia eu corro de 20 a 25 minutos, uma vez ou 2 vezes por semana. Também para mim é entediante. Ficar naquela esteira, parece que eu não saio do lugar e aquilo me incomoda. Isso me incomoda. Então vamos lá. Comece por 10 minutos lendo alguma coisa que você... Na verdade, começa assim, ó. Qual tipo de título que você gosta? Qual o tema do livro que você gosta? Escreve aqui para mim, ó. Qual livro você já leu? Qual que é o assunto do livro? Escreve aí, deixa eu ver aqui se foi algum que eu já li. Não vale a Bíblia, tá? A Bíblia é a nossa obrigação. Escreve aqui para mim. Ó, nós temos 7 pessoas assistindo aqui, ó. E só 3 pessoas me deram um bom dia. Fala seu nome aí no final eu vou orar com vocês aí também. Para você que ficar até o final, eu vou orar contigo aí. Escreve seu nome aí, deixa eu ver. E já vai deixando o like aí. Se que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí também, tá? Dá essa força pra gente. Qual livro você já leu? Eu não vou nem perguntar quanto tempo faz, tá? Não vou nem perguntar quanto tempo faz. Qual foi o livro que você já leu? Muitos da Zíbia. Gasparito, eu já li um livro da Zíbia chamado... Ai, caramba, e agora? Um livro de capa verde com rosa, que tem umas plantas assim. Esqueci o nome. Mas não deixa de ser uma leitura, né? Conhecimento, não tem problema. Bom... Vamos lá. O que é importante? Você estabelecer um horário fixo. Se você deseja transformar a leitura em um hábito, é essencial que você faça
isso se tornar parte da sua rotina diária. Escolhe um horário determinado, um horário fixo, seja pela manhã, seja à noite, seja durante o almoço, mas para dedicar-se à leitura é importante estabelecer um horário fixo, tá? Não seja perfeccionista demais. O que isso quer dizer? A leitura deve ser prazerosa, ela deve te trazer. Acho que eu vou usar um termo aqui grotesco, mas tem que gerar tesão. A verdade é essa. Não se preocupe em ler vários livros ao mesmo tempo, muitos livros de uma vez. Alcançar um número ideal, não existe isso, tá? Começa com uma página todos os dias. Começa, sabe, coloca uma meta. Hoje eu vou ler uma página. Amanhã eu vou ler 2 páginas. Amanhã, depois no terceiro dia eu vou ler 2 páginas e meia. Eu vou continuar com 2 páginas e meia até o terceiro, quarto, quinto dia. Então você tem que forçar. O importante é que você tenha um compromisso diário e seja constante. É o que vai fazer você ter essa transformação, ter esse hábito. Então é a mesma coisa na academia. Se você já treinou na academia, se você não fez, mas o processo é o mesmo. Você vai para a academia todos os dias. Se você ficar todos os dias no mesmo peso ou no mesmo aparelho, não vai gerar uma tensão no músculo que vai te desenvolver. O músculo ele tem que ficar inflamado para que haja crescimento. E a mente é exatamente isso. Você tem que estressar a mente no sentido de forçar a mente para que as coisas comecem aí a fazer sentido para você, entendeu? Ninguém é de ninguém, Rosângela. É isso que eu já li. Mas há muito tempo atrás. Aí depois, quando eu fiz a minha cura e libertação, eu tive que renunciar a tudo isso daí. Esse foi o último livro que eu li fora cristão, tá? Eu acabei de ler um livro ontem sobre discipulado, comecei outro hoje chamado Ultra Aprendizado. A Giovana, minha filha com 14 anos, está no terceiro livro, começou o quarto hoje. Em 3 meses já está lendo o quarto livro. O Lucas acho que está no terceiro. A galera tudo aqui está arrepiando na leitura. Então vamos lá. Qual que é o outro passo? Foi o que eu disse, terceiro passo, né? Eu falei o segundo, estabeleça um horário fixo. O terceiro, não seja perfeccionista demais, ou seja, não queira colocar muitos livros e muitas páginas ao mesmo tempo. Quarto e último tópico, use a leitura para se conectar com os outros. Compartilhar o que você leu com outras pessoas pode ser uma excelente experiência e te manter motivado. E além de tudo, quem ensina acaba aprendendo muito mais. Estudos falam que 84% das pessoas aprendem muito mais quando ensinam. Então olha que tremendo que é isso. Não tenha medo de comentar sobre a leitura com os amigos ou colocar nas redes sociais. Eu tinha muito isso de fazer resumos dos livros que eu fazia e postava. Eu não sei se eu volto a fazer isso, enfim. Ajudava algumas pessoas também. Isso, Rosângela, a leitura tem que ser interessante porque para nós, para nos prender e ao mesmo tempo traz paz. Exatamente, a leitura tem que ser tranquila, a leitura tem que ser suave. A verdade é essa. Cadê? Que mais? Eu quero trazer exemplos agora de constância e perseverança. Vai nos ensinar que Jesus ele era constante e fiel ao seu propósito, mesmo mediante as dificuldades. Né? Jesus, quando estava ali no jardim, no Getsemane, orando fervorosamente, a palavra vai dizer lá em Lucas 22:42, que diz assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ele não desistiu do seu propósito. Ele sabia que o propósito dele ali, naquele momento era morrer naquela cruz por mim e por você. Mas quando nós caminhamos ali naquele momento, quando nós vemos esse caminhar dele para até chegar na cruz e ser crucificado, cara, foi muito árduo. Ele teve que carregar a própria cruz dele, bateram nele, rasgaram as suas roupas, cuspiram nele. Quando ele foi crucificado, ele falou que deu um momento, a palavra fala que teve um momento ali que ele estava com sede. E aí foram dar vinagre para ele. Na verdade, os estudiosos falam que era um anestésico, né, para não sentir dor, ele virou a cara. Então imagina, aí no final de tudo, enfiaram uma lança nas costelas dele, cara. Então entende o que está focado no propósito. Entende o que um homem decidido, uma mulher decidida num propósito, ninguém para ele.
Ninguém é capaz de pará-lo. Então imagina, se você está focado aí, seja no seu trabalho, seja naquilo que você tem como um sonho de se tornar real, se mantenha focado, se mantenha ali diretamente ligado ao que você precisa. Deixa eu te falar uma outra coisa. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem para você? São vários N motivos, mas eu quero dar 2 exemplos aqui. São as companhias que você tem andado e porque você tem falado demais para pessoas que não vale a pena. Faz sentido isso? Escreve aqui para mim. Ó, nós temos 5 pessoas aqui, ó. Escreve aí, ó. Deixa eu falar com vocês. A Regiane está aqui ainda? Entendeu? Então são coisas que nós precisamos nos afastar. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui. Enquanto vocês colocam, eu vou continuar lendo. Ó. Lá em Mateus 7,7, Jesus nos ensina sobre a perseverança também. Ó. Continuarmos, sermos persistentes em busca e não desistir daquilo que nós temos no nosso coração. Se está em nosso coração, é porque o Senhor colocou o desejo em você. Jesus ele nos ensina que não devemos parar de procurar, não devemos parar de lutar naquilo que é importante para nós. O mesmo vale para o hábito da leitura, o mesmo vale para o hábito do emagrecimento, de você melhorar a sua alimentação, de você cuidar do seu corpo. A persistência é a chave para alcançar o sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso não é você ser milionário. Se você conseguir ser milionário, glória a Deus por isso. Mas se você está em busca de ter uma qualidade de vida melhor, o seu sucesso é você chegar no seu objetivo. Que nem eu preciso perder, eu estava com 105 quilos, eu quero chegar em 95. Cara, imagina, para mim é peso demais, né? Eu quero chegar em 105, são 10 quilos, eu perdi 3, estou com 103. Estou com 103,500, alguma coisa assim. Mas eu não posso parar, cara. Se esse é o meu objetivo, eu preciso realmente dar continuidade. Eu preciso literalmente fazer com que as coisas aconteçam. Tem uma frase que é muito verdade, é muito importante. Quando eu vou para a academia, eu falo assim, ó, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. Quando você iniciar a leitura de um livro, você declara, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. Cara, se você não consegue ler a Bíblia, não consegue ler livro, tem audiobook, cara, gratuito. No YouTube tem audiobooks gratuitos aí que você põe para escutar ali, ó, e vai escutando. Não deixa de ser uma leitura, não deixa de ser um aprendizado. Então, o acesso está nas suas mãos. Você não melhora porque você não quer. Você não cria o hábito porque você não quer. Foi o que eu disse lá no começo. Na sua lista de prioridade, a leitura não é uma prioridade. Na sua lista de prioridades, se Jesus não está na primeira da lista, não é sua prioridade. Entende como é que é? Desculpa ser duro, mas é uma verdade. Para finalizar, a nossa vida moderna ela tem muitas distrações, né? E manter a constância é muito difícil. A todo momento a gente acaba perdendo foco. Só que assim, Jesus ele nos ensina que a sua missão ela foi cumprida porque ele não perdeu o foco. E nós também podemos ser constantes. A criação de hábitos ela vai nos trazer e vai nos aproximar de muitas pessoas que realmente têm o mesmo propósito. Novas amizades surgirão através da leitura. Eu tô lendo esse livro que chama Ultra Aprendizado, e no contexto do livro, só para que vocês entendam, focar no seu objetivo no mínimo 50 horas por semana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu estou com um propósito aí, depois de terminar esse livro, na verdade em paralelo, conforme o livro vai me ensinando, eu vou colocando em prática, eu quero falar uma outra língua, eu quero falar 2 línguas, que é o inglês e o hebraico. E para isso eu preciso ter um estudo muito mais profundo. Então eu vou pegar uma experiência que tem nesse livro, eu não cheguei ainda nessa parte, que ele fala que o cara que o autor aprendeu 4 idiomas em um ano, para estar falando fluente. Então imagina o nível de dedicação dele. Então se esse cara aprendeu, por que eu não posso aprender? Ah, mas se eu começar a inventar desculpas, você tem o seu trabalho, você leva as crianças para a escola, você leva a sua esposa para o trabalho, você tem que fazer ligações. Cara, se eu inventar um monte de desculpas, eu não vou fazer nada, eu não vou executar nada.
eu tenho que colocar na minha lista de prioridade. Eu preciso falar esses 2 idiomas em 12 meses. Tá fluente nesses 2 idiomas. Mas eu vou começar a contar a partir do momento que eu entender como que é a didática, como que é a metodologia de aprendizado. E aí eu vou colocar isso como meta. Jimenez, mas peraí, por que você quer falar essas 2 línguas? O inglês é língua universal. Em todo país que você fala, todo mundo, a maioria fala inglês. E por que o hebraico? Porque é as escrituras. Para eu entender o contexto da história, para eu entender o que Jesus fez na linguagem original dele. Para que, literalmente, eu tenha acesso à sala do trono. Mas a gente já não tem acesso à sala do trono, nós temos acesso à sala do trono. Mas eu quero fazer diferente. Eu não quero seguir o mesmo caminho que todo mundo segue. Se tem outras formas de eu me conectar com ele, eu vou fazer dessa forma. Estão comigo aí? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão muito calados aí, meu. Ó, tem 5 pessoas aqui na live. 3 eu já falei, faltam 2. Quem são essas 2 aí? Já está inscrito no canal? Já deu like? Escreve comigo aí, fala comigo. Vocês estão muito já. Deixa eu ver aqui. Calados prestando atenção, mas pode dar uma moral para mim. Escreve aí. Poxa, agora é o momento de nós agirmos, tá? O que é o momento da gente agir? Eu quero te desafiar hoje, você com um livro em mãos, ou que talvez até mesmo você medite num versículo, seja na Bíblia, eu não sei o que você tem preparado para você, mas que você se comprometa a partir de hoje, estipular um horário, um local para você sentar tranquilo e começar a executar a leitura. Lembre-se, tá? A leitura não é uma atividade, ela é uma forma de transformar a sua mente, o seu espírito e as suas atitudes. Então eu quero te desafiar. Eu quero, na verdade, fazer com que você entenda a importância da leitura na sua vida. Eu não sei qual é o livro que você colocou como meta para a leitura. A minha meta pelo andar da carruagem, eu estou muito atrasado, né? Eu deveria estar lendo aí no mínimo. Eu já tive o hábito de ler 4 livros por mês. Tranquilo, ele ia tranquilo, porque eu demorava 2 horas para chegar no trabalho, né? Então, como eu estou atrasado esse ano, meu primeiro livro em 3 meses, 4 vezes 3, 12, né? Provavelmente aí eu vou ler 4 livros em 12 meses. Então eu não quero fazer isso, eu quero fazer diferente. Minha meta eu coloquei é ler 24 livros no período de um ano. Como eu já comecei atrasado, eu vou recuperar isso daí. Então eu vou ler metade do que eu já lia. Mas detalhe, é ler e praticar. É ler e praticar. Ler e praticar. Estão comigo aqui? Então nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos ler e praticar. E aí, ó, lá dentro do grupo, como tá, todo mundo aqui tá na live, tá lá no grupo, cara, coloca lá, ó, comecei a ler esse livro aqui, ó. E coloca como meta. Uma média, um livro tem 100, 150 páginas, 120 páginas. Coloca uma meta, poxa, eu vou ler 1 página por dia, 2 páginas por dia. Eu vou ler um livro a cada 6 meses, não tem problema, não é a quantidade de livro, mas é você se tornar parte daquilo que você está fazendo. É você criar o hábito, é você começar a fazer aquilo que você não fazia. Então, para quem nunca teve o hábito de ler, se você ler um parágrafo, já é uma vitória. Se você se comprometer lendo um parágrafo, uma página todos os dias, já não é uma evolução, uma vitória. E faz assim, ó, comemora os micros resultados. Puxa, eu li uma página hoje, não importa qual seja o livro, eu li uma página hoje, mas eu confesso que se fosse a Bíblia, Deus daria uma revelação, te daria respostas ali para aquilo que você tem buscado. Então faz o seguinte, me marca, você vai começar a ler hoje, amém? Escreve aí, vai começar a ler um livro hoje ou não? Sim ou não? Escreve aí. Aí vamos fazer um acordo aqui, ó. A gente vai começar a ler o livro hoje. Para quem não começou a ler ainda, começa a ler hoje. Tira uma foto da capa do livro, faz um resuminho do texto que você já leu e me marca lá no meus stories, para eu poder repostar e a gente fazer um movimento de leitura, todo mundo junto aí.
tá bom? Jimenez, mas vai voltar a fazer as lives? Eu vou fazer live todos os dias. Eu só preciso organizar os meus horários, porque agora de manhã não dá, porque a maioria trabalha, inclusive eu preciso trabalhar também. Mas por que eu estou fazendo esses horários? É só para eu poder movimentar o Instagram aqui e o YouTube também. Eu vou baixar essa live, vou subir no Instagram também, para que a gente tenha mais recursos aí, tá bom? No ano, a média do brasileiro é ler um livro por ano, né? 2 livros por ano no máximo. E a gente tem que fugir, né, destoar da curva. A gente não é igual a todo mundo. Nós não somos todo mundo, né, na verdade. Escreve aí, você vai me marcar? Estão comigo aqui ainda? Ou caiu a internet? Escreve aí qual que é o livro que vocês vão começar a ler. Escreve aí. Deixa eu ver. Escreve qual que é o livro que vocês vão começar a ler. Autobiografia de Rita Lee. Vamos fazer você mudar essas leituras aí. Em nome de Jesus. Então tá bom. Vamos orar? Jesus, nós queremos apresentar a Ti essa live. Cunhada, continua na Bíblia. Faça a leitura, tira uma foto da página que você está lendo ali. O que Deus falou contigo ali. Grifa e me marca lá nos stories, tá bom? Eu vou repostar também. Vamos fazer um movimento grande, grandíssimo de leitura aí, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a glória do Senhor e a majestade do Teu santo nome. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha trazer, papai, entendimento, discernimento de tudo que nós falamos aqui, de tudo que nós estamos orando aqui. Que nós sejamos persistentes, que nós não venhamos recuar e nem fracassar. Nós declaramos e glorificamos o Teu nome para que a majestade e a glória do Senhor, papai, seja, Espírito Santo de Deus, Pai, seja honrada e louvada, em nome de Jesus Cristo eu declaro, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu vou fazer assim, ó, eu tenho alguns PDFs comigo aqui, PDFs de autores que disponibilizaram o PDF, tá? Não é que eu baixei errado, não, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês esses PDFs, para que vocês comecem a ler aí, tá bom? Eu vou mandar para vocês no particular, vou liberar o acesso para vocês, aí vocês podem acessar ali a hora que vocês quiserem. E fazer o download também, tá bom? Mas assim, ó, leia, viu, meu? Não é pra pegar os livros e não ler, não, tá bom? Deus abençoe. Espero que Deus tenha falado com vocês aí, que vocês entenderam como funciona. E divulguem, compartilhem essa live. Deixa o like para você que não deixou aí. Se você puder fazer um print aí e me marcar também, Deus seja louvado, tá bom? Faça o print aí. Deixa eu pegar um livro aqui que eu tô lendo, fazer a capa dele e vocês me marcam aí. Pera aí. Pera aí. Segura aí. Tira o print aí, vamos ver se aparece. Tira o print. Me marca lá. Conseguem tirar o print? Ô, Jeová. Deixa eu ver se dá pra ver. Tira o print. Tirou o print aí? Escreve aí, deixa eu ver. Não dá nem pra ver, né? Vai. Acho que tiraram aí, né? E aí me marca.
Vamos fazer esse movimento de leitura aí, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus possa honrá-los cada vez mais aí. Tamo junto. Fui.